Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Professor Alinor trazendo mais uma mensagem para a sua edificação. Caminhando com Jesus. Texto básico, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nesse texto, o Evangelho de Lucas narra um episódio bastante interessante. Após a crucificação e morte de Cristo, todos os discípulos apóstolos se dispersaram, cada um para o seu lugar. E dois desses discípulos estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. E então Jesus, já ressurreto, se aproxima deles e passa a caminhar junto deles. E eles não notaram que era Jesus, porque eles estavam cegos pela incredulidade. Eles não creram que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus iria ressuscitar. Embora Jesus já tinha falado aos apóstolos, discípulos, que era necessário que ele padecesse e que morresse na cruz, mas que ressuscitaria o terceiro dia. Então Jesus se aproximou mais deles e perguntou: sobre o que vocês estão conversando e por que estão tão preocupados? E eles responderam. Eles pararam entristecidos e certamente olharam para Jesus, e um deles respondeu: porventura, estando em Jerusalém, é o único que ignora ou não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus ainda indaga: quais? E eles disseram: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi entregue para ser condenado pelos sacerdotes e principais autoridades, foi morto, crucificado, e hoje já é o terceiro dia, e nós esperávamos que ele que iria redimir Israel, mas não aconteceu nada disso, e hoje já é o terceiro dia. E eles não creram que Jesus tinha ressuscitado. Estavam cegos pela incredulidade. Então, um deles respondeu para Jesus: porventura, você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Então, eles explicaram o que tinha acontecido com Jesus. Para esses dois discípulos, Jesus estava morto, estava lá no seu túmulo. Estava morto e não ressuscitou. Embora eles tivessem ouvido, enquanto estavam lá em Jerusalém, que algumas mulheres foram logo cedo ao túmulo de Jesus, mas não encontraram mais o corpo de Jesus, porque Jesus já havia ressuscitado. Jesus não estava mais lá no túmulo, ele estava ressurreto. Eles sabiam disso. Eles sabiam disso. E que não encontraram o corpo de Jesus. Então Jesus passa a lhes falar: porventura não convinha que o Cristo padecesse e sofresse e padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, falando para eles sobre tudo que os apóstolos, os profetas tinham dito a respeito dele, tudo que estava escrito nas escrituras a respeito dele, a respeito do que ele iria passar, a respeito do que ele deveria padecer e morrer numa cruz para pagar o pecado da humanidade. Então eles não questionaram o que Jesus vinha falando, nem perguntaram quem era aquele que sabia tantas coisas sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Somente quando chegaram na aldeia e o convidaram para estar com ele, e já sentados à mesa, Jesus pegou o pão, partiu e deu a eles, é que lhes abriram os olhos e eles perceberam que era Jesus que estava ali. Mas Jesus desapareceu da frente deles. Eles então resolveram voltar para Jerusalém e encontraram ali os apóstolos reunidos. E certamente eles foram perguntar para os apóstolos, confirmar se Jesus realmente tinha ressuscitado. E eles não creram,
que Jesus é parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque todo aquele que nele crê, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E você crê que Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para pagar o preço do nosso pecado? Que Jesus Cristo ressuscitou e através do Espírito Santo ele pode estar andando com você em algum momento da sua vida? Você crê nisso? Porque muitas pessoas não creem que Jesus ressuscitou e que Jesus está sentado à direita do Pai, como diz as Escrituras. E alguns nem creem mesmo que Jesus existiu, que Jesus andou por esse mundo, fez o seu ministério. Nem muitos não creem. Portanto, você pode crer que Jesus pode estar com você a qualquer momento. Portanto, a qualquer momento, todo aquele cuja dívida já foi paga poderá ser chamado e embarcar numa viagem rumo à mansão celestial. E conforme a Escritura, vai morar na casa do Senhor para sempre. A nossa passagem já foi paga. A nossa ida para estar com Deus está garantida. E o que precisamos fazer? Só nos resta agradecer a Deus por esse benefício que nós não merecemos, ser considerado digno para estar junto de Deus e esperar a volta de Cristo para que possamos estar com Ele na glória. Não esqueça, sua passagem, ela é individual. Ninguém pode ir no seu lugar. Portanto, quando Deus te chamar, esteja preparado e com o seu passaporte em dias, para que você possa ir morar com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus fortaleça a nossa fé, para que possamos crer que Jesus Cristo voltará para resgatar todo aquele que foi fiel até a morte, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.